nosso segundo Vivaz Connect, podcast oficial do Complexo Vivaz, focado em saúde, performance e qualidade de vida. E a gente vai falar de um tema super em alta. A gente vive em modo de alta performance, mas o que a gente vê na prática, no consultório, é que os pacientes chegam dizendo: doutor, eu acho que eu tenho TDAH, eu não consigo ter foco, eu vivo em constante estado de alerta, ou então eu vivo em constante cansaço e estresse mental. Então, o tema do nosso podcast hoje é sobre sociedade cansada e o preço que a sociedade paga para viver essa era de alta performance. E para isso eu gostaria de convidar o Dr. Hernando Vasconcelos, médico especialista em saúde mental, e a doutora Andislene Fernandes, nossa psicóloga clínica e especializada em traumas, para dar vazão a esse tema tão importante. Doutor Hernando, primeira pergunta. Quando o Sim. paciente chega no consultório: doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Na verdade, o que é TDAH? Muita gente não sabe ainda a sigla, a Sim. definição, né? Qual é a primeira pergunta que você faz para esse paciente? Olha, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho importante a gente falar que a falta de concentração ela não é um diagnóstico, ela é um sintoma. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o cérebro daquele indivíduo ele se desenvolveu de uma maneira naturalmente desorganizada, principalmente ali na sua região pré-frontal, que é uma área cerebral responsável por tomada de decisões, por atenção, por foco, por concentração. Ela veio naturalmente desorganizada, ou seja, esse transtorno ele sempre esteve presente desde a infância, mesmo que por algum motivo isso tenha se passado despercebido e o paciente ele só venha a diagnosticar na vida adulta. Então, quando a gente tem um paciente que até então tudo funcionava muito bem, ele conseguia se planejar, ele conseguia manter o foco, ele tinha a sua concentração e de repente tudo desaba, a gente precisa ampliar esse diagnóstico e pensar em outras coisas. Pode ser TDAH? Pode ser TDAH. Mas também pode ser outras condições psiquiátricas, uma ansiedade, uma depressão, um burnout, mas também condições da própria rotina. Ele pode estar sobre privação de sono, ele pode estar sem tempo para fazer uma atividade física, ele pode estar ali sobre excesso de estimulantes. Então a gente precisa ampliar esse diagnóstico e entender que muitas vezes ele pode estar simplesmente em uma rotina extremamente cansada e incompatível com a realidade humana. Então é importante a gente ampliar um pouquinho essa visão. Com certeza. E o que é que acontece na prática, no cérebro de uma pessoa que vive em constante estresse? O estresse ele faz com que o nosso cérebro trabalhe em estado sempre de alerta. Então a gente liga o nosso modo de sobrevivência. A pessoa vai estar irritada, estressada, reativa, sem capacidade de se planejar, sem capacidade de se organizar. É como se fosse ali um computador com várias abas abertas, onde cada aba daquela individualmente não representa um grande problema, mas quando a gente junta várias abas abertas, dá pane no sistema, o computador ali acaba travando. Então, o grande problema é quando a pessoa ela tenta resolver toda essa questão com mais café, com mais psicoestimulante, tentando ainda encontrar mais horas de trabalho e não simplesmente rever, reavaliar a própria rotina, que muitas vezes, como eu falei, é incompatível com a realidade e com a capacidade humana. Exatamente, e nesse momento existe algo que é muito importante a ser pensado, que é a pergunta: o que é que esse sintoma está querendo comunicar para essa pessoa? E a partir do momento que nós recebemos essa pessoa no consultório e a gente abre esse espaço para que ela possa falar sobre a sua rotina, a sua vida, o que é que a gente descobre? A gente descobre que existe uma empresa que cresceu 300% em 2 anos, uma família que está desgastada, uma família que está em crise, filhos pequenos, uma mãe doente, Responsabilidades financeiras, riscos que os líderes acabam assumindo, porque no momento que ele vai encaminhar um e-mail, ele não está só enviando um e-mail, ele está tomando decisões que vão mudar a vida de outras pessoas, da sua própria empresa. E isso engloba diversas questões, questões financeiras, mas éticas também e humanas, porque é necessário levar em consideração todas essas pessoas com a qual ele vivencia. Eu acho que isso é a grande relação entre a medicina, entre a psiquiatria e a psicologia. A medicina ela vai entender o que está acontecendo com o corpo e com a mente.
E a psicologia ela vai trazer justamente o que fez, o que aconteceu na vida desse indivíduo para que ele chegasse até onde ele está hoje. E aí a gente não vai simplesmente tratar um sintoma, é claro que é importante tratar muitas vezes, mas a gente vai compreendê-lo, né? Tentar entender ali qual foi a origem de tudo, né? Exatamente, por que é que ele fez essas escolhas, né? O que é que sustenta ele nesse lugar, né? Inclusive, várias outras perguntas surgem a partir daí, né? Se essas metas que os empresários, por exemplo, eles colocam na vida, né, ainda são deles, ou são metas de outras pessoas, né? De investidores, por exemplo, metas do Instagram, metas de comparações. Então, tudo isso é necessário para que ele consiga manter energia, que é exatamente isso que conduz à alta performance, né? Que é uma energia que, além do corpo, é uma energia mental também, é uma energia psíquica. Ele tem que continuar desejando, ele tem que continuar querendo esse lugar. Até porque existe algo que não pode ser medido, né? Que não são as horas, que não é a qualidade do sono, que não é a caminhada, por exemplo, os passos da caminhada que ele dá, mas é, por exemplo, o sentido e o significado que ele ainda pode atribuir ao seu investimento, né? À sua determinação diante daquilo que ele está fazendo, né? É necessário existir uma vontade, um sentido naquilo para que ele possa continuar. E, pelo menos na minha visão, aí vocês vão me confirmar ou não, tem dois tipos de cansaço. Tem o cansaço físico, porque hoje em dia a gente trabalha muito, às vezes acorda 5 horas da manhã e chega em casa 10 horas da noite. E existe o cansaço mental. Poder de tomar decisões exige muita energia. Eu na prática, que eu estou vivendo isso aqui na Vivaz, assim, para eu tomar uma decisão, eu fico mais cansado até do que fazer um esforço físico ali, enfim, uma caminhada, uma corrida. E às vezes eu acho que esses dois cansaços se confundem. Um impacta no outro, eu acredito, né? O impacto do cansaço físico pode atrapalhar o mental e vice-versa. Mas às vezes eu acho que é importante a gente se autoanalisar, ter noção, qual é o cansaço que eu estou mais? Será que é porque eu estou com privação de sono? Sim. Será que é porque eu estou dormindo pouco, estou trabalhando de 8, porque isso gera um cansaço físico? Ou será que eu estou com um esgotamento mental? Então essa diferenciação é algo, claro, com especialistas ajuda a gente a diferenciar, mas tem que fazer uma autoanálise, uma autoavaliação mesmo, isso no decorrer do tempo, né, para ter mais, enfim, sentido as coisas. E você está falando, Ítalo, de uma coisa extremamente necessária e importante, que é o que? Quando a função, ela passa a exercer, passa a ocupar, na verdade, toda a existência dessa pessoa. Então, uma coisa é você estar exercendo a liderança, e outra coisa é você ser líder o tempo inteiro. Então, assim, é necessário que exista espaço para a simbolização das outras funções na sua vida, né? Amigo, São pai ou mãe, filho, exatamente, porque em algum momento você vai estar liderando, mas em outros momentos é necessário que você seja uma pessoa que vai estar sendo cuidada, uma pessoa que vai brincar, uma pessoa que vai sorrir, uma pessoa que vai acompanhar outras lideranças, que vai aprender. O cansaço mental é difícil de ser medido, né? Eu não tenho como quantificá-lo simplesmente em quantidade de horas trabalhadas, né? Hoje existe muito essa questão, a gente fala muito sobre empresários, sobre lideranças, né? Porque é um dos exemplos principais ali onde a gente tem. Hoje a sociedade atual, a gente confunde um pouquinho, não tem mais como diferenciar o CPF do CNPJ, né? O que a gente costuma falar. Então é pregado muito isso de que o líder, o chefe, é a sua própria empresa. Ele vende, né, o seu produto e ele vive na prática aquilo dali. Então isso gera uma sobrecarga por trás, talvez muito maior. É como se você colocasse todos os seus créditos, todas as suas diversas funções em um só papel. A partir daquele momento que aquele papel você sente que ele está sendo ameaçado, o desgaste mental também é muito maior, porque aquilo vale muito, né? Antigamente eu acho que as pessoas conseguiam ter uma rotina de trabalho, ir para casa e se desligar, né? Hoje em dia você não consegue mais, né? Porque você vai para casa, você tem que responder o WhatsApp, você tem que estar responsável ali pela rede social da empresa, senão você vai perder um lead, você vai perder um cliente, né? Você está o tempo inteiro pensando no que vai acontecer amanhã. Então, tudo isso gera uma sobrecarga mental muito grande, que se a gente não tem cuidado e uma organização, a gente não vai ter o que a gente fala tanto no Vivaz Mind, inclusive, né? Que a verdadeira performance é a performance emocional. Então,
a gente não está falando para a gente não buscar a nossa melhor versão, para a gente não tentar performar, porque isso é muito legal também da vida moderna. Sim, claro. Eu acho que isso é muito, muito interessante. Para a pessoa deixar de ser ambiciosa, não é aí. Mas a gente precisa entender um caminho sustentável para isso, para a gente chegar até lá. Porque senão, realmente, a saúde mental acaba desandando e você não vai conseguir sucesso. Eu acho que quando você está sempre em busca, querendo crescer, querendo se comparar, essa sensação de você nunca vai ter a impressão de que não, eu cheguei lá. Você sempre vai estar querendo mais, 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 e o risco de você esquecer essas outras áreas é muito grande. E quando o desgaste ele é muito grande, quando a exaustão ela é muito grande, vem uma ideia que é muito preocupante, que é a ideia de que eu não sou suficiente. Então, quando a pessoa ela não consegue fazer tudo aquilo que ela se propõe a fazer, ou então que ela acaba aderindo mais coisas à própria vida, vem essa pergunta junto, né? Vem esse questionamento, será que eu sou suficiente? E é muito arriscado, porque isso pode se tornar uma crença para aquela pessoa, né? E ela passar a vivenciar isso que não é uma verdade. Não significa que ela não seja uma pessoa suficiente. E existe uma diferença entre a pessoa que chega em casa cansado e a pessoa que chega em casa devastado, por exemplo, quando existe um grande impacto financeiro, por exemplo, né? É necessário que ele consiga diferenciar o eu trabalho, né? O eu, a função de liderança e o seu eu fora daquilo, né? Você como pessoa. Né? Exatamente. Porque senão isso passa a atingir, né, a pessoa de uma maneira muito pessoal. Sim. E saúde mental, né, e saúde psíquica é você conseguir, na verdade, passear por outros lugares. É você conseguir se desligar de um espaço, de um ambiente e ocupar um outro lugar. É um lugar de filho, um lugar de pai, um lugar de colega, de viajante, enfim. Eu acho que complementa, não é nem passear, porque passear, eu mais uma vez me colocando aqui na prática, recentemente eu estava passeando com os meus amigos, mas eu não estava com os meus amigos. Eu estava com a cabeça no trabalho, eu estava no celular respondendo. Então não é passear, é viver aquilo, aqueles outros ambientes, aquelas outras pessoas, né? E eu acho que essa história de... A gente tem muita autopressão, porque a gente vive com carga de trabalho excessiva, vive com essa autopressão de profissional, de ter dinheiro para pagar as contas, mas também tem muita questão de rede social hoje em dia, de dar comparação que vocês falaram, né? De a gente ficar se comparando com outras pessoas, que no Instagram, teoricamente, é aquela história da vida perfeita, se a outra pessoa pode, eu também posso. Eu acho que essa questão da rede social, eu queria até ouvir de vocês como é, porque a gente, enfim, é difícil pedir pra gente não ver rede social, a gente vê. Mas se existe alguma coisa na prática que a gente pense lá na hora que esteja vendo, ou na terapia, enfim, alguma coisa prática que a gente possa fazer no dia a dia para que a gente não tenha essa pressão por conta das outras pessoas ou por conta das redes sociais, porque já basta a nossa autopressão do dia a dia, do trabalho. Existe alguma coisa a se fazer? Eu acho que a Gislaine pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas de fato a pressão e a comparação é algo muito presente. A gente se compara o tempo inteiro, principalmente as redes sociais estão aí para isso. E não é porque a gente está vendo que aquela pessoa parece que está dando conta de tudo, talvez ela até possa estar, mas a gente não sabe o que tem por trás disso. O sofrimento que aquilo está gerando na vida daquela pessoa. Então a gente acaba se pressionando, se comparando o tempo inteiro, e muitas vezes isso foge até da questão do trabalho, né? Porque até muitas vezes a pessoa que tem essa noção de que eu preciso ter uma vida fora do trabalho, ela leva essa comparação para as outras coisas. Então, se ela vai fazer uma atividade física, ela tem que ser o melhor naquela atividade física. Ah, não, agora eu preciso trabalhar, mas eu preciso correr também, né? Estou usando a corrida porque é o que está na moda. Se ela não performar, se ela não fizer ali correr a sua meia maratona, ela está ficando para trás das outras pessoas. Então, o que era para ser um momento, talvez, de lazer, de descanso, de bem-estar, vira novamente uma comparação, vira novamente uma competição. Então a gente precisa ter a noção de que, de fato, rede social não é a realidade.
Né? Exatamente. E essa comparação é uma comparação muito injusta. Você vai estar sempre em desvantagem diante dessa comparação. Sim. Porque é feita uma imagem que não existe. Né? É um recorte do recorte para a vida daquela pessoa. Então, o que acontece de fato por trás daquelas cenas, né, daquelas fotografias, é uma infinidade de outras coisas. Né? Sem falar que as emoções, os sentimentos, eles não estão estampados, né, na imagem, não aparecem no vídeo, né, não é algo que sai em uma planilha, por exemplo. Sim. Há todo um investimento mental por trás daquilo, que deixa sempre um restinho ali psíquico, né? Agora, hoje em dia, eu acho até interessante a gente falar sobre isso. A gente quer dar um nome biológico para qualquer sintoma. Então, a pessoa nessa pressão toda, quando ela tem alguma frustração, algum desconforto, a primeira coisa que ela pensa, tem algum problema comigo. Eu tenho que ter um diagnóstico, está faltando algum hormônio, está faltando ali alguma vitamina. Então a gente acaba resumindo as experiências humanas, as frustrações, a uma parte simplesmente biológica, a uma questão de neurotransmissor. Então, essas frustrações, né, as coisas que acontecem na vida, fazem parte da experiência, é o que faz a gente crescer, né? Então, isso tudo é importante. A gente também passa por frustrações, a gente passa por traumas e não dá simplesmente para a gente querer diagnosticar e dar nome a tudo. É claro que o diagnóstico ele é importante, né, e aí o papel do profissional é fundamental, porque é o que vai guiar a nossa estratégia, né? Inclusive aqui a gente faz isso, você como nutrólogo, Anslene como psicóloga, eu também como médico aqui de saúde mental, a gente vai guiar os nossos planos terapêuticos baseados em um diagnóstico, não é? E aqui eu não estou demonizando medicação, porque elas também são importantes, muitas vezes a gente precisa tratar sintomas, mas nem tudo é uma doença, né? Eu acho que a gente tem essa pressa, inclusive, até de resolver esses problemas. E, na verdade, talvez a pergunta não seja qual é o problema daquela pessoa, né, quando o paciente chega. Qual é o meu problema? Qual é o problema dessa pessoa? Mas quais dimensões da vida dessa pessoa merecem e precisam de atenção? E é isso que a gente faz, né? A partir do momento que a gente tem muitos profissionais à disposição, né, e a gente se coloca de uma forma a não ver o sujeito fragmentado, mas um sujeito como um todo, né, é observar exatamente que dimensões é que merecem esse investimento, né, esse cuidado. Exato, eu acho que o doutor Renan está falando para a gente não achar que tudo é uma doença, mas no sentido de que, porque muita gente chega aqui no consultório já pedindo um remédio. É isso. Né? Eu acho que a ideia maior é essa, de que nem tudo precisa de remédio de cápsula ou de injetável, assim, para resolver aquele sintoma. Às vezes precisa de um tratamento que não é a base de remédio. Muitas vezes é uma terapia, uma terapia familiar, conjugal, ou precisa de momentos de lazer, reorganizar a vida, reorganizar o estilo de vida, reorganizar o sono. Parece balela, porque a gente vê muito isso, mas quando a gente vai ver profundamente não é balela. Então, isso são formas de tratamento, são formas de melhorar. Então, a gente que passa por isso precisa de ajuda. Precisa de ajuda profissional. Não obrigatoriamente precisa de medicação, cápsula, comprimido. E se precisar, tá tudo bem, né? Com a ajuda de um profissional adequado, vai orientar, vai organizar ali os outros pontos da vida que estão desorganizados. E depois, quem sabe, faz o desmame do remédio, né? A medicação ela tem que trazer benefícios nessa caminhada e nessa recuperação. O paciente que colapsa, que esgota, às vezes que chega com esses sintomas, ele vai precisar, sim, muitas vezes de medicação. E a medicação é importante tratar esses sintomas, sim, né? Mas que a medicação ela restaure ali a sua capacidade mental, a sua capacidade de tomar decisões, de trazer ele de volta ali à rotina, à vida, ao que ele era antes. Mas entender que o remédio sozinho não vai fazer milagre, né? Não vai manter de fato uma mudança sustentável. Inclusive é o que eu respondo muito para os meus pacientes, né? Quando a gente fala de saúde mental, existe muito isso do ficar dependente, de usar a medicação para o resto da vida. E uma das coisas que faz muitos pacientes não conseguirem sair dessa medicação é quando a gente não tem de fato uma mudança efetiva das outras estruturas. Sim. O paciente ele não vai para a terapia, ele continua sedentário, ele continua com rotina totalmente estressante, a gente não consegue parar, descansar e vai querer que o remédio resolva tudo. Não resolve. Não resolve e é claro isso pra gente, né? Fica cada vez mais evidente essa questão
no consultório, no dia a dia, na Até prática. porque muitas vezes, se você observar bem, essa pessoa ela pode estar passando por um luto, por exemplo. Um luto adiado, um luto que ele ainda não viveu, né? Um sentimento de culpa, por exemplo, por algo, né? Algo que aconteceu na sua vida, uma decisão que ele tomou, que não foi a melhor naquele momento. Então tem uma infinidade de outras coisas que podem estar atribuindo esses sintomas àquela pessoa, né? Ao funcionamento desse cérebro. Por que esse cérebro está funcionando agora dessa forma, dessa maneira? E quando você diz, então, que a pessoa ela quer uma medicação, né? Ela quer que algo resolva ali. Imediatismo. Imediatismo. A gente também não pode deixar passar todas as características do mundo contemporâneo, né? Sim. Porque todos nós estamos imersos nele, né? Velocidade, muita produtividade, né? Eficácia a toda hora. Que a gente vê quando a gente não consegue lidar bem com essas questões, né? Quando a gente deixa que isso conduza a própria pessoa, por exemplo, uma performance passa a conduzir a vida da pessoa, não dá muito certo. O sujeito é que precisa conduzir o seu processo de excelência, né? O seu processo de performance. Porque dentro disso, quando ele passa a ter esse controle maior, essa compreensão maior, aí as coisas começam a se organizar de uma maneira que é mais eficiente, inclusive vai trazer muitos outros resultados para ele. Deixando claro que isso não é fácil, né? A gente é conversa fácil. e fala, dá dicas como se realmente fazer isso fosse fácil, né? Quando a gente vai para a prática, o buraco é bem mais embaixo, né? Mas se a gente não parar, eu acho que até o objetivo do podcast é esse, para fazer a gente se policiar um pouquinho, reperguntar, né? Se perguntar algumas coisas e como que a gente está levando o nosso estilo de vida, né? Mais uma vez, a gente não quer deixar de procurar a nossa melhor versão, a gente esse estilo mais ambicioso de crescimento, de produtividade, tem muitas coisas boas. Eu acho que é algo que veio para ficar, né? Mas a gente precisa ter um certo limite e sempre reavaliar, fazer essa reavaliação, esse autoconhecimento é super importante para que a gente esteja preparado aí para performar e para ir longe nessa vida. Muitas vezes parar, né, e observar as coisas que estão fora do lugar vai te dar, na verdade, muito mais tempo depois, muito mais resultado, muito mais qualidade de vida do que você simplesmente, exatamente, porque você simplesmente fazer de conta que essas coisas não existem, né, fazer de conta que está tudo bem, porque o próprio nome já diz, né, fazer de conta, né, você está tentando mascarar coisas que existem. E, na verdade, esses sintomas querem dizer exatamente isso, algo que está sendo mascarado da sua vida, né? Que vem aí na insônia, no excesso de alimentação, ou então na falta dele, no estresse, na irritabilidade. Então, tudo isso quer dizer alguma coisa. Você tem que parar e se perguntar o que é que isso está falando sobre mim. E isso, assim, não deixa de ser um desconforto. Você parar para pensar nos seus possíveis problemas é aquela história. Por que a maioria das pessoas que vai me responder, Anslane, não procuram a terapia? Ou procuram e deixam de ir? Porque você tem que passar pelos desconfortos, passar por aqueles momentos que não são tão agradáveis. Mas precisa passar para poder construir algo sustentável, para poder entender a base das coisas, a base dos traumas lá da infância, que do nada, depois de 20, 30 anos, afloraram de alguma forma uma condição ruim por algum gatilho, né? Então, a gente precisa entender que não é fácil, como o Hernando falou, é um desconforto, mas é um desconforto, entre aspas, calculado, menor, para que um conforto maior no futuro, seja do ponto de vista profissional, familiar, enfim, todos os âmbitos da vida, de emagrecimento, de performance, venha e seja sustentável a longo prazo. Sim, e não somente lidar com a crise, né? Não somente lidar no momento onde não tem mais o que tamponar, não tem mais o que colocar no lugar ali daquela dor, daquele incômodo da pessoa, né? Mas se conhecer, o autoconhecimento, né? Também é algo muito importante. E quando a gente vai se conhecer, que a gente aprofunda, a gente percebe que tem as coisas boas, mas tem as coisas também que não são tão boas, ou seja, as coisas que eu me queixo, né? Eu me queixo por determinadas questões. Por que essas coisas sempre acontecem comigo, né? Mas existe ali uma razão disso acontecer, né?
qual é a maneira que você contribui para que essas coisas sempre aconteçam a você. Então a pergunta que a gente faz muito, a gente coloca a pessoa num lugar num lugar ativo da sua vida. Então ele passa de dar justificativas de que a culpa é do outro, de que o outro que fez isso, que por conta das pessoas ele hoje não teve sucesso, ou ele não tomou determinados caminhos na vida. Na verdade, a gente volta a pergunta para ele, né? Para você, mas por que você tomou esse caminho? E o que é que você vai fazer para, a partir de hoje, você tomar outras decisões? Então a gente coloca a pessoa como um sujeito, a pessoa ativa da sua vida e da sua história. E não é fácil. Porque as pessoas passam a vida inteira culpando os outros das coisas que elas mesmas não fazem. Exatamente. E não é fácil, né? Dói, incomoda, né? Mas dizem que é algo reconfortante, né? E é muito... Dizem que é ótimo se conhecer, né? E eu não falo só pelos pacientes, né? Quando eles trazem essa fala, mas por mim mesmo, que já passei por esse processo, né? Então é algo que é muito difícil sustentar, né? Mas perceber os seus erros, perceber onde é que você falha, como ser humano, como amigo, como filho, como profissional, não é fácil, porque você vai ter que fazer alguma coisa com isso. A partir do momento que você percebe os seus erros, a pergunta é: e aí, o que é que você vai fazer com isso, né? E na maior parte das vezes a gente não quer fazer algo. Exatamente. O tema é a sociedade cansada. Sim. Eu acho assim, e a conclusão, pelo menos que eu tive aqui da nossa conversa, é que a gente só vai estar descansada, a sociedade só vai estar descansada quando ela entender que os diversos pontos da vida precisam de um autocuidado, não só o profissional, o familiar, a saúde física, a saúde mental, enfim, a profissão. Quando a gente começar a analisar todos esses pontos, não é fácil, mas começar a organizar o mínimo possível e a gente ter um momento de prazer com a família, com os filhos, e ter um momento de autocuidado fazendo atividade física e cuidando da alimentação e da saúde, e ter, durante o período que está no trabalho, dedicação ao trabalho, enfim, quando a gente conseguir setorizar de alguma forma, não sei se essa é a palavra certa, os campos da vida, eu acho que a gente vai ficar menos cansado, porque vão liberar, inclusive, neurotransmissores de bem-estar, né, quando a gente está com a família, quando a gente está fazendo uma atividade física, que vão ajudar lá na performance do trabalho, na profissão. Então, eu acho que é isso, é esse conjunto que tem que ser levado em consideração nesse mundo que hoje é muito acelerado, de alta pressão. Então, acho que esse é o desafio. Felizmente, a gente já está fazendo um pouquinho o caminho inverso. Eu acho que já chegou a um ponto que as pessoas entenderam que esse ritmo não funciona. Inclusive, eu acho que é por isso que hoje a gente fala mais sobre saúde mental. Por isso que hoje é obrigatório as empresas cuidarem dos seus funcionários, trazerem à tona ali o cuidado com a saúde mental deles. Então, a gente cada vez mais fala sobre a importância de priorizar essas outras áreas. É claro que tem muito a se caminhar, mas que bom que inclusive a gente já está falando aqui sobre isso, que a gente vê mais falar sobre saúde mental. Acho que esse é um caminho importante nessa jornada, porque a gente não precisa esperar colapsar, chegar no extremo para se cuidar, para poder tentar se priorizar e de repente até mudar aí o caminho, mudar a trajetória, porque não, né? Eu acho que é sempre válido a gente se reconectar com os nossos valores, com as nossas metas, com as nossas intenções. Acho que quando a gente olha um pouquinho para dentro, a gente consegue descobrir o nosso caminho, a nossa função no mundo, e eu acho que um dos primeiros passos é esse, com certeza. Então é isso, é a gente entender que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, né? Que descansar também não é sinal de improdutividade, e entender que a gente precisa dessa autoanálise de todos os campos da vida, e é justamente isso que o Vivaz Mind, esse braço do Complexo Vivaz voltado para a saúde mental, foca, né? Eu atendo muitos pacientes que vêm buscando emagrecimento, melhora da saúde, e às vezes esse ponto em específico da saúde mental precisa de um olhar mais cuidadoso, e a partir do momento que o paciente tem esse olhar mais cuidadoso, com profissionais qualificados, a gente vê que o tratamento, seja de performance, de emagrecimento, se torna muito mais efetivo e sustentável. Então, eu quero muito agradecer, doutor Hernando, doutora Andislene. Eu aprendi muito, de verdade, na prática, assim, eu consegui
ter muitos insights, né, da minha vida pessoal. Espero que tenha impactado positivamente na vida de muitas pessoas. Obrigado.